Então, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês nessa aula hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa boa, que é dormir, né? Dormir é muito bom. Isso faz muito bem para a nossa saúde. É claro que, assim, a maioria dos momentos as pessoas pensam, uma boa noite de sono, eu vou render mais no outro dia. Mas isso implica muito mais além de você render no outro dia. Tem muitas coisas interligadas na nossa saúde que está relacionado a uma boa noite de sono. Então, assim, a pior coisa que tem é quando você deita e você não consegue dormir. Você fica pensando em várias coisas, e isso vai te deixando cansada. Muitas pessoas acabam sofrendo de insônia, ou até mesmo conseguem dormir, mas acordam como se tivesse corrido a noite inteira, com o corpo cansado, todo dolorido. Isso quer dizer que a noite não foi boa de sono, né? Por mais que você passe uma noite inteira que aparentemente você dormiu, mas teu corpo acorda mais dolorido, quer dizer que o sono não foi aproveitável. Então, assim, existem algumas dicas do que não se fazer, né? Para quando a gente está se preparando para dormir. Uma dessas coisas é a gente evitar bebidas né, no caso, ativem mais, que deixem a gente mais elétrico, como bebidas como café, chá verde, ou até bebidas alcoólicas, que também, em algumas pessoas, podem dar esse efeito de ativar. Né? Para quem fuma também é muito ruim na parte da noite, porque isso atrapalha na parte do sono também. A ansiedade do dia a dia, aquele acúmulo que aconteceu no trabalho, na faculdade, com os filhos, então tudo isso influencia numa boa noite de sono. Outro fator é a depressão, né? A depressão, ela é algo que as pessoas geralmente não ligam tanto com a parte de dormir bem, porque eles acham que quem é depressivo passa o dia inteiro quieto, dormindo, mas isso não quer dizer que o sono está sendo bem aproveitado. Outra coisa, a pessoa anêmica. Geralmente a gente fala assim, quem tem anemia dorme bastante. Mas isso também não quer dizer que o sono está sendo aproveitado. Porque quando a pessoa está com anemia, o corpo dela vai estar em desvantagem de reaproveitamento durante a noite também. Pessoas que têm problemas cardíacos, que tomam medicamentos, a gente vai falar um pouquinho, vai abordar um pouquinho só sobre essa parte específica do coração, por que que os óleos essenciais ajudam tanto nesse processo de quem depende tomar medicamentos, né, como para pressão ou para algum problema cardíaco também, para manter o sono de qualidade, mesmo tendo que tomar medicamentos de controle. Pessoas que estão com baixa de vitaminas também atrapalha muito no rendimento. E doenças pulmonares, sejam elas crônicas ou seja resfriados, gripes, que também podem atrapalhar num bom sono também. Então, aqui a gente consegue ver dois extremos, né? Existem muitos brasileiros, muitos, que têm problemas de insônia. Então a gente vê aqui desse lado, né, pessoas que têm dificuldade para dormir, que necessitam de medicamento, que estão começando a ter problemas cardíacos devido à falta, de um sono. E aqui eu acho que no meio, a parte central, que a gente vai falar um pouquinho também, é que às vezes nós não colaboramos também com esse sono. Eu vou lá, utilizo meus óleos essenciais para ter uma boa noite de sono, mas a tela tá ligada, tomo bebidas que acabam ativando essa parte de ficar acordado na parte da noite, comidas pesadas, levar trabalho para a cama. Então, assim, uma coisa que a gente tem que aprender, né? Muita gente tem livros na cabeceira, tem celular na cabeceira, o abajur na cabeceira. Na realidade, hoje a gente vai aprender que um pouco antes do nosso sono, nós não devemos estar lendo, não tem que ter luz nenhuma acesa, nenhuma tela ligada perto de você, porque isso vai atrapalhar de forma química, realmente, o aproveitamento do teu sono. Então, assim, a gente vai ver como que funciona o nosso cérebro durante o dia e como funciona durante a noite. Como que funciona esse processo de sono e por que quando a gente inclui os óleos essenciais a gente consegue ter um aproveitamento, né?
Então, o nosso sono, ele tem fases, né. Então, a primeira fase de todas é a vigília. É aqueles 15 minutos que você deitou, o teu quarto já está escurinho, você está lá deitado, então são 15 minutos de vigília, aonde aqueles pensamentos restantes do dia, começam a sair e dar aquele soninho, aquele bocejo, aquele fechar de olhos. O estágio 1 é a liberação de melatonina. Nós vamos falar muito sobre essa questão da melatonina hoje. Por que que a melatonina ela é importante, né? Então, assim, ó, essa transição da vigília para o sono é o mais leve. Então, se você não estiver confortável, se você estiver com sons ligados perto de você, muita gente tem esse costume de colocar música para dormir e acha que a música vai ajudar durante o sono. Você pode até pegar no sono, mas ela vai atrapalhar que você passe para a próxima rotina do teu sono. Então você precisa estar relaxado e contribuir para que teu corpo possa passar para a próxima fase. Essa fase é onde o nosso ritmo cardíaco começa a diminuir, a nossa respiração começa a ficar mais leve, os nossos músculos começam a relaxar, porque se vocês verem, durante o dia a gente mexe muito a mão, a gente mexe muito o braço, as pernas, até para falar e tudo, a gente mexe muitos músculos da nossa face também. Então, nesse momento, toda a musculatura do nosso corpo começa a relaxar. E uma coisa interessante acontece, a temperatura do nosso corpo também diminui, para que a gente consiga dormir, né. O que que ele fala a respeito desse estágio 2? É o início do sono mais pesado, então é muito importante todo esse processo, né. Então a maior parte do sono é nessa fase, né. Então ali, quando que você vai colocar o teu difusor com teus óleos essenciais? Um pouco antes da vigília. O teu quarto já tem que estar preparado, já tem que estar com o ambiente preparado com os seus óleos essenciais, para que quando você deitar, os óleos já comecem a fazer efeito no teu cérebro e no teu corpo de relaxamento, para que você aproveite cada uma dessas fases do sono. O estágio 3, o metabolismo cai. Quando a gente fala de metabolismo, a gente precisa de metabolismo acelerado para emagrecer, para que o nosso corpo funcione durante o dia, para que os alimentos que a gente comeu no almoço, no lanche, possam metabolizar rapidamente. Mas quando você deita, esse metabolismo precisa cair para o corpo entender que ele precisa relaxar e descansar. Então, esse é o início do sono profundo, profundo mesmo, aonde o teu corpo começa a se curar, literalmente, tá. É onde a gente absorve toda a cura que o nosso corpo está produzindo sozinho ali. Ele não para de trabalhar. Ele vai só agir de uma forma mais lenta para que a gente consiga relaxar. Esse sono profundo, né, ele também continua com a diminuição cardíaca, a pressão arterial diminui, então pessoas que geralmente têm pressão alta e têm boa noite de sono, ela consegue diminuir a pressão dela através do sono, no outro dia ela vai estar muito melhor, né. E é nessa fase que a gente começa a sonhar, que você tem os sonhos, que é um reflexo do que acontece durante o dia, né. Então, assim, essa parte é muito importante para que vocês possam acordar no outro dia, revigorados, né, bem dispostos. Aquela manhã que você acorda e você tá bem, sabe, você não acorda de mau humor, você acorda com vontade de fazer as coisas rapidamente, porque você está disposto, porque você teve uma boa noite de sono. E isso é o correto para todas as pessoas. Geralmente as pessoas falam que é questão de personalidade. Não, é questão de uma noite bem dormida e de qualidade, você vai acordar disposto. E aí a gente entra no sono REM, que é um momento de memória, aprendizado. Então, é onde você consegue fixar todas as memórias, tudo que você aprendeu, é ali durante o sono.
né? Por isso que é tão importante uma criança, quando ela aprende durante o dia, quando ela está fazendo atividades, ela precisa dormir com qualidade, porque tudo que ela aprende desde que ela nasce é absorvido por meio de uma boa noite de sono. E nós adultos, tudo aquilo que a gente aprende no trabalho, tudo aquilo que vocês estão aprendendo agora, se vocês não dormirem cedo, não aproveitarem uma boa noite de sono, vocês não vão conseguir aderir a esse conhecimento, porque o momento de fixação desse conhecimento acontece nesse sono profundo, que é o último, né? Então, aqui eu queria colocar para vocês de uma maneira bem real, né? Como que é o nosso cérebro dentro. E o que que é essa melatonina? Por que que ela é tão importante para o nosso processo de sono? Essa bolinha que está marcada aqui, ó, em laranja, isso aqui é o que produz a melatonina no nosso corpo. As crianças têm isso muito, né? Por que o bebê dorme tanto durante o dia, durante a noite, né? E conforme eles vão aumentando de idade, eles vão dormindo menos. E quando a gente chega ali na fase mais de 70 anos, eles dizem que 90% disso cai. Não que deva acontecer. Se a gente tem os óleos essenciais trabalhando ao favor do nosso sono, a gente consegue produzir isso através de impulso pelos óleos essenciais. E a pessoa continua tendo uma boa noite de sono. É claro que conforme vai chegando a idade, a gente vai diminuindo um pouquinho realmente essa questão de dormir. A gente vai dormindo menos. A necessidade se torna menos, né? E uma coisa que a gente tem que entender, essa glândula pineal, que é esse pontinho laranja aqui, ele só vai liberar melatonina a partir do momento em que ele entender que está tudo escuro. Porque se tiver a luz do celular, tiver a luz do abajur, ou se teu quarto é exposto a muita luz local, e você não tiver uma cortina que talvez deixe pelo menos mais escurinho o quarto, ele não vai ativar a melatonina, você não vai conseguir ter esse aproveitamento. Por mais que você coloque teu óleo essencial ali, ele vai te ajudar a dormir, vai te ajudar a relaxar. Ele vai ajudar a liberar melatonina. Só que você vai ter sonos interrompidos. Vou acordar várias vezes, em vários momentos, e é dali que começam as doenças mentais, como depressão, como estresse, Alzheimer, Parkinson. Parece ser muito intenso falar sobre isso, né? Mas realmente, o sono que é muito interrompido pode gerar doenças mentais. Então, a gente precisa, sim, cuidar para que o nosso sono seja de qualidade. Então, essa glândula, ela vai funcionar com o fechamento da luz e um ambiente que proporciona a liberação de muitos hormônios. Para vocês terem uma ideia de como é importante a liberação desse hormônio, é ali que vai, tipo, dar um toquezinho no hipotálamo, falar assim, olha, agora você não funciona mais porque ele não vai comer durante a noite. Então, vai lá e desliga o interruptor da fome, de armazenamento de gordura nos músculos, vai fazendo essa parte de reservas de um determinado glicogênio, né, que é energia para os músculos, para que no outro dia, quando você acordar, você esteja disposto a fazer tudo o que você precisa no dia de forma segura. Então, por que que a melatonina é tão importante, né? Ela vai regular o teu ciclo de sono, você vai começar a fazer isso se tornar natural. É claro que para quem tem trabalho, tem que cumprir horários, às vezes a gente tem que acordar em determinado horário. Mas o nosso corpo foi treinado para entender a hora de dormir e a hora de acordar. É por isso que a gente tem o dia e é por isso que a gente tem a noite. É por isso que a gente tem uma glândula inteligente no nosso cérebro para entender isso, né? Então, ele vai trabalhar a favor dos nossos hormônios. Então, mulheres, homens que estão com baixa de hormônio, muitas vezes é a falta de uma noite mal dormida, porque durante o sono é liberado hormônios como do crescimento para crianças e adolescentes e hormônios de testosterona, que nós mulheres também precisamos para ter força, vigor, líbido, assim como para o homem também. A insulina, para quem é diabético, para melhorar a questão, além dos óleos essenciais que a gente já sabe, como limão, gerânio, que auxilia nessa parte de diminuição do açúcar no nosso corpo,
O sono também trabalha para diminuição desse açúcar no nosso sangue, tá? Para o cérebro, por que que ele é tão importante? Quando a gente dorme bem, a gente ativa ações anti-inflamatórias no corpo, ele modula as dores do nosso corpo, ele reduz a pressão sanguínea, reprodução, essa parte reprodutora do homem e da mulher também vai estar em harmonia e com saúde justamente por conta da parte hormonal, né? A gente acaba evitando alguns tumores e alguns cânceres também por dormir da forma adequada. E claro, né, a renovação das nossas células, porque ele vai retardar o envelhecimento, ele vai ajudar as células permanecerem joviais por mais tempo. E essa apoptose é que em algum momento as nossas células precisam morrer e vão nascer outras novas, né? Durante o sono, a gente repõe muitas células novas, mas também a gente precisa jogar essas células ruins para fora que estão mortas de uma forma saudável para que ela não se torne um câncer, para que ela não se torne um tumor também. A parte da nossa imunidade vai melhorar. Vai ser muito difícil você ficar doente se você dorme bem. Uma coisa que eu posso compartilhar com vocês sobre uma experiência que eu tive sobre isso é que na fase mais difícil da minha vida de luto, quando eu perdi minha mãe, eu esqueci tudo, né? Incluindo eu parei de usar os óleos essenciais porque eu acabei ficando depressiva e precisei de uma ajudinha do meu marido para começar a usar os óleos. Ele, amor, que óleo que você quer começar a utilizar para ficar bem? E assim, eu fiquei muito doente. Em 3 meses que eu não dormia. Eu ficava acordada dia e noite. Então, eu desenvolvi várias doenças, eu ficava doente o tempo todo, meu cabelo embraqueceu rapidamente, a minha pele, eu desenvolvi mancha na minha pele, tudo porque eu não conseguia dormir, né? Então, assim, o Balance me ajudou muito, o Wild Orange me tirou das crises de ansiedade, o Lemongrass ativou o meu sono novamente. Então, assim, dormir é muito importante. Porque quando a gente não dorme, você fica doente. O corpo tem essa resposta de adoecer, né? Quando a gente dorme, a gente perde peso também com muita facilidade. Ele é um antidepressivo você dormir, porque a melatonina ele trabalha a favor desse estresse, dessa depressão, controlando a diabetes, como eu tinha falado para vocês, diminui as crises de enxaqueca para quem tem crise de enxaqueca, né? E ajuda no controle da pressão. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre os benefícios, né? Por que que é tão importante a gente ajudar a liberação da melatonina junto com os óleos essenciais? Foram feitos 162 estudos. Isso é muita coisa, gente. Quando eles fazem esses ensaios clínicos, eles utilizam de muitas pessoas para conseguir ter uma resposta positiva, né? Então, quando a melatonina ela é ativada no nosso corpo, ela protege o nosso coração de várias doenças, como arritmias, doença como pressão alta, doenças cardiovasculares. Então, por isso que é muito importante esse processo de dormir, porque a melatonina só é liberada durante o sono da noite. Não acontece nesses cochilos que a gente faz durante o dia, né? Para quem usa medicamento, né, para pressão alta, para o coração, porque é um medicamento de controle, precisa continuar, é, quando você inclui os óleos essenciais, ele vai ajudar com que esses medicamentos não atrapalhem o processo de sono e a liberação de melatonina aconteça da mesma forma, sem atrapalhar o efeito do medicamento. Então, assim, não precisa se preocupar que o fato de eu estar tomando ou utilizando óleos essenciais vai perder a eficácia dos medicamentos. Não vai. O medicamento está lá ajudando no processo que ele precisa, e os óleos essenciais ajudam na liberação da melatonina para que a pessoa consiga dormir com qualidade. Outra coisa interessante é pessoas que dormem bem e têm essa liberação de melatonina ajudam na questão de glaucoma e catarata, seja para quem tenha, seja para quem não quer ter, né? Então, quando a gente dorme bem, você vai saber controlar o que você come também. Porque quando você acorda faminto, desesperado para comer,
Isso quer dizer que a química que era para ter sido liberada no teu corpo durante a noite não aconteceu. Então você vai acordar com muita fome. Quando você acorda e você come aquela quantidade adequada e você se sente satisfeito, isso também é um bom sinal de que você dormiu bem. E isso acaba trabalhando a favor do emagrecimento ou de você manter o teu peso de forma adequada e saudável. E sobre a imunidade, né, que eu tinha explicado para vocês, que é muito importante, que ele ajuda o corpo a estar mais saudável. Uma coisa interessante também, talvez uma das últimas curiosidades que eu coloquei, quando você dorme bem, a melatonina ajuda, a não ter crescimentos de tumores mamários. Então, dormir te ajuda até de não ter câncer de mama, de não produzir um tumor mamário, né? Então, é muito importante. Entre outras coisas, tá? O humor da gente também, desde um humor mais depressivo, ou você tá com muita raiva, muito estressada, essa questão de não conseguir ir no banheiro, muitas vezes é a falta do sono, porque você não dormiu bem e o teu intestino não quer funcionar. E quando a gente dorme, a nossa pele fica mais bonita também, porque tudo acontece num processo de cura no teu corpo durante a noite. Isso aqui, eu quero que vocês olhem com bastante atenção. Eu já tinha colocado em alguns lugares, né? Mas isso aqui foi um estudo que eles fizeram. Uma pessoa entrou na máquina adequada para estar fazendo esse trabalho. E a gente vê aqui esse cérebro sendo literalmente lavado e limpo. Então, isso aqui a gente chama de ondas de líquido cefalorraquidiano. É um líquido que a gente tem ali no na parte cerebral, que desce pela nossa coluna e ele faz a limpeza do nosso cérebro, tirando toda a toxina que se acumula no nosso cérebro. E são essas toxinas que acabam, afetando e ativando doenças como Parkinson, doenças até mesmo a depressão, que é uma doença também hoje em dia que pode levar as pessoas a um nível de estresse muito grande, né? E, e isso acontece durante o ritmo do sono. Por isso que eu falo para vocês, é que é tão importante a gente passar por todos os estágios e todo o processo do sono, né? Então, ali, ó, ele ajuda em vários distúrbios neurológicos e psicológicos. Então, ali para a gente começar a falar a respeito do cortisol, né? O cortisol é aquilo que nos dá energia durante o dia, é aquela coisa assim de atenção. Acho que o exemplo mais fácil que eu posso dar para vocês é quando a gente está ali no fogão, tu vai colocar o dedo perto do fogo e teu cérebro vai te avisar que é perigoso. Isso é uma ação do cortisol, né? Então, o teu cérebro está atento durante o dia inteiro para todas as coisas que acontecem, né? Aí chega final do dia, ele já está cansado. Se você não tem uma boa noite de sono, você vai começar a sentir a estafa no teu cérebro e ele não vai conseguir mandar as informações que teu corpo precisa. Então é muito importante que vocês observem isso no corpo de vocês, né? Porque quando você tem uma boa noite de sono, o teu cérebro também responde de forma positiva, né? Você vai estar bem no outro dia. Você vai conseguir fazer suas coisas com prazer. Nada melhor do que a gente fazer tudo com prazer do que cansado, do que desestimulado, né? Ah, uma coisa importante que acontece durante o sono é o GABA, né? Esse GABA, ele é secretado durante o repouso, quando a gente está passando daquele sono profundo para o REM. O GABA é uma química que tem no nosso cérebro que ele vai ajudar a acalmar a atividade dos neurônios, para que a gente consiga restabelecer aquele descanso pleno no nosso corpo. Se vocês olharem aqui, ó, o que que é esse GABA, né? Ele é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. Seu papel é acalmar os nervos do sistema nervoso central. Então, ó, melhora o foco mental, o relaxamento. E os níveis baixos pode causar ansiedade e também tem sido associado à epilepsia. Então, algumas pessoas falam, mas eu nunca tive epilepsia nem nada. Só que ela passa muitas noites sem dormir, começa a ter esse nível de ansiedade vai crescendo, e a pessoa começa, sim,
a desenvolver coisas que antes ela não tinha, porque o cérebro está sobrecarregado. Ah, crianças. O que falar sobre crianças? Por que que eles precisam dormir muito bem, né? Então, é nessa fase de infância até início da adolescência que eles aproveitam o hormônio do crescimento. Então, é liberado durante o sono, não é liberado durante o dia. Para a criança crescer, ela precisa dormir muito bem. A memória dela é consolidada, ou seja, ao mesmo tempo, é o aprendizado dela, seja na primeira infância, como na escola, a alfabetização, é muito importante que a criança tenha um ritmo de sono adequado, né? Os processos cognitivos, eu vou falar daqui a pouco, eu tenho um slide para mostrar para vocês, para crianças que estão sendo amamentadas. Quando ela está irritada e com muito sono, eu não sei se vocês já viram, para quem é mãe ou já viu isso acontecer, quando a criança começa a brigar com o peito, muito estressada, ela está com fome, mas ao mesmo tempo ela está muito brava porque ela está irritada, porque o sono dela não foi adequado. Então, ela vai fazer esse movimento de birra, de beliscar o peito, porque ela está com sono, mas ao mesmo tempo ela precisa mamar para se alimentar porque está com fome. E o processo de amamentação é muito desgastante para a criança. Ela vai mexer toda a musculatura da boca dela, fazer força com o corpinho para conseguir ter esse leite para ela. Então, é um processo cansativo. Se a criança não dorme, a amamentação acaba sendo pobre, né? E aí começa a entrada de fórmulas, mesmo quando a mãe tem muito leite. A maturação e o desenvolvimento cerebral. Nesse momento, o cérebro da criança está desenvolvendo, ela não está todo completo. Se ele não dorme, não vai obter essa maturação, né? E a parte imunológica da criança também. Quando eu digo para vocês sobre a parte cognitiva, é basicamente tudo que essa criança vai fazer para o resto da vida dela. É saber a antecipação, quando agir de acordo com uma situação, a percepção daquilo que é bom, do que precisa mudar, do que é perigoso, a motivação para as coisas, o que é certo, o que é errado, inteligência emocional. Hoje em dia, a inteligência emocional é uma coisa que muita gente procura porque isso deixa muitas pessoas doentes, a falta de saber lidar com as suas emoções. Uma criança bem cuidada, regulada na parte imunitária dela e regulação emocional vai ajudar ela por toda a fase dela. E criança, eles costumam demonstrar a falta de sono de uma forma muito diferente do que o adulto faz. Eles vão ter. O que que vai atrapalhar uma criança, né, a dormir? São as dores no corpo, porque o crescimento dói, né? Dores de cabeça, dores de ouvido, que acontece muito na criança, talvez por uma friagem, tá saindo para ir para a escola. Dores de estômago pode ser por uma alimentação, pode ser pelo medo, pode ser o descobrimento de coisas novas, o nariz entupido, irrita, a frustração, crianças que às vezes têm problemas respiratórios como asma, a febre. Então, tudo isso pode, atrapalhar o sono da criança. Será que a gente consegue resolver com óleo essencial? A gente consegue, né? Com certeza. Ah, um Deep Blue para poder passar nas dores nessa parte do crescimento, um copaíba com lavanda atrás da orelha para diminuir essa frequência das otites, molhar um algodãozinho, deixar no ouvido, é, o Zengeste passando no abdômen para ajudar com as dores abdominais, o peppermint ali na parte de do nariz, né, tá congestionado para liberação, a febre, o lemongrass com peppermint, com lavanda. Então, assim, a gente tem tantos óleos essenciais para trazer conforto para essas crianças, para eles conseguirem dormir de forma adequada. Então, não tem desculpa, porque são vários óleos, né? E as emoções deles também são muito fortes, porque eles estão aprendendo a regular essa parte emotiva, né? É, a gente tem os mix da Doterra que são para crianças, que são maravilhosos. E, por exemplo, a gente tem esse mix que é o Tinker, né? Ah, tem ali, né? Ele ajuda com TDAH, com foco, crianças que têm autismo, ansiedade, hiperatividade. Ah, mas sim, Gê, eu não tenho esse em casa.
Gente, pega ali o hortelã-pimenta com alecrim, mistura com teu olhinho de coco, você já tem um óleo que pode trazer talvez a mesma coisa, né. Sempre procurem saber o que que tem dentro de um mix que vocês às vezes podem estar fazendo em casa. Esse mix do conforto, né, para as dores do crescimento, para dores de cabeça, ali tá, ó, copaíba, lavanda, hortelã verde, a gente tem algum desses óleos em casa. Não tem talvez o Deep Blue bem diluidinho para criança, para a gente passar no corpo dessa criança, para ajudar ela com as dores, para ela dormir confortavelmente também. O mix de proteção, a gente sabe que é imunidade. Ali a gente tem o cedro, tem o olíbano, o rosa, mas eu posso simplesmente pegar o meu On Guard e diluir com o cedro, por exemplo, um frankincense e passar na criança para proteção dela, né, para a imunidade dela. Porque tudo isso contribui para um sono, né, saudável para a criança. O mix do equilíbrio, né, ali a gente tem alguns óleos que são diferentes, mas tem outros óleos que a gente pode trazer para a criança, que pode trazer um equilíbrio como o vetiver, como o lavanda para acalmar, e entre outros mix que vocês podem olhar e ver o que que eu tenho ali, ó, mix da coragem, laranja selvagem. A laranja selvagem foi o óleo que me deu coragem para levantar minha cabeça e continuar a minha vida. E mesmo que eu sinta as minhas dores do luto e de saudade, ele me ajuda a ter essa coragem. Então eu posso fazer uma mistura de canela com laranja selvagem e eu vou ter um blend que é parecido com esse se eu não estiver em casa também, tá. O Calmer, que a gente já sabe, que nem o cananga, o lavanda, o camomila romana, que são óleos que funcionam perfeitamente também para acalmar quando a gente prepara o nosso próprio blend, tá. Vou falar mais sobre os óleos essenciais, mas eu quero, ainda colocar em ênfase essa questão da importância da gente evitar os aparelhos, durante a hora de dormir. Não adianta a gente pegar o celular na hora de dormir, porque isso vai atrapalhar muito, tá. A melatonina, ela não vai conseguir sair para poder ajudar nesse processo de sono. Faça tudo o que vocês precisam fazer antes de entrar no quarto de vocês. A partir do momento que vocês entram no quarto para dormir, é somente para dormir. Não é para assistir nada, não é para ler nada, é para você ter o teu melhor momento da tua vida, que é dormir. Quando eles dizem que dormir é muito bom, é muito bom. E não é só porque é gostoso dormir, é porque é curativo para o teu corpo. É o momento que teu corpo tem para descansar. É como se eu corresse uma maratona e no final da maratona eu tô toda dolorida, tudo que eu quero é o quê? Um banho, sentar e relaxar. O teu corpo, os teus órgãos, tudo que eles querem no final do dia é relaxar, né? É ter esse processo de descanso. Aqui, eu sempre coloco isso para vocês. Geralmente, quando uma pessoa reclama, eu não consigo dormir. As pessoas vão direto aqui, ó, sedativo. Ah, eu vou encaminhar um lavanda, um laranja, um bergamota, uma gerona, e não pensa que de repente aquela pessoa, ela não vai funcionar com esses óleos, por quê? Porque talvez o problema dela seja outro. Ela pode estar com a parte hormonal deteriorada, então eu preciso ajudar ela não só com bergamota, mas com frankincense, com gerânio, com erva doce. Ou aquela pessoa pode ter um problema no intestino. Então, se eu não cuidar da parte intestinal dela, não adianta eu tascar lavanda nela, não vai adiantar, porque o intestino dela está provocando a insônia e a depressão, a ansiedade dela. Então, é muito importante quando a gente usa os óleos essenciais ao nosso favor e de outras pessoas que a gente tenta entender essa pessoa como um todo. Ah, eu tenho problema para dormir. Ah, lavanda, lemongrass. Mas aí eu não vejo são os outros problemas que eu tenho escondido por trás daquela pessoa, né. Então eu preciso ver a pessoa sempre como um todo, ou aquela criança como um todo, para saber o que eu vou indicar. Não é uma doença ou um problema, é ela como um todo. Então ali, claro, a primeiro que a gente vai pensar é a lavanda, né, porque ele vai acalmar o sistema nervoso central.
O nosso sistema nervoso central é que comanda o relaxamento do nosso corpo. É ele que vai ajudar com o sono, a ansiedade, o estresse, né? Então, o primeiro que a gente vai pensar, com certeza, é a lavanda. E em muitos casos vai ajudar sim. Mas eu posso misturar a lavanda, por exemplo, com o cedro, né? Porque o cedro também ajuda a acalmar o corpo. E a gente vai testando de acordo com o que o nosso corpo precisa. Aqui em casa, o lavanda ele me relaxa. O meu marido capota com lavanda. Só que o que me faz dormir é o lemongrass. Se eu colocar o lemongrass no difusor, em questão de 10 ou 15 minutos, eu não sei, eu já estou dormindo e eu só vou levantar no outro dia. Então, ele me relaxa muito mais do que qualquer outro óleo essencial. Fora que tem um porém, para quem tem bruxismo, ranger de dentes, e acontece somente durante o sono, o lavanda, passando ele na região da mandíbula, nessa parte muscular, ele vai fazer com que a pessoa não tenha mais esse problema. Pode misturar umas gotinhas de peppermint, pode colocar umas gotinhas de Deep Blue junto para essa região, porque vai ajudar. Os meus dois pequenos, eles têm isso, né? Tinha, porque eu passo neles uma misturinha toda noite só de lavanda e eles não têm mais problema em ranger de dentes. E isso atrapalhava muito o dentinho deles, eles acordavam às vezes durante a noite, incomodados com isso, e realmente a lavanda ajudou muito. O frankincense, por que que ele é bom para ajudar a dormir? Ele é um analgésico. Ele ajuda também diretamente no sistema nervoso central. Ele é um sedativo. Ele ajuda com as dores. Então, ele vai ajudar a dormir adequadamente. O copaíba também é a mesma coisa. Ele é analgésico, ele é sedativo, ele ajuda com as dores musculares, ele ajuda o nosso cérebro a ficar mais saudável. Quando o nosso cérebro passa por aquele processo de lavagem que eu falei para vocês, e a gente toma umas gotinhas de frankincense, de copaíba à noite antes de dormir, eles ajudam no processo de limpeza do nosso cérebro de uma forma muito mais efetiva. E aí, quando saem as toxinas, o óleo essencial ele está ali fazendo o efeito de proteção e de fazer com que nossas células elas cresçam novamente de forma saudável no nosso corpo. E aí dá para colocar umas gotinhas no difusor de copaíba, frankincense, lavanda. Vocês vão misturando os óleos essenciais para ver aquilo que realmente vai ajudar vocês no dia a dia. O balance, né? Acho que todo mundo conhece o balance, ele é maravilhoso. Ele acalma o sistema nervoso, ele é bom para ansiedade, depressão, confusão mental. Então, assim, quando a gente está naqueles dias muito difíceis, o balance ele vai ajudar muito. Ele tem vários óleos nele que vai ajudar, né? Ele para pessoas que têm Parkinson, síndrome do pânico, convulsão, hiperatividade, ele até ajuda na parte da menopausa também e dores. Então, eu coloco ele no meu difusor, ai, tá em falta um óleo para dor. Posso diluir ele com óleo de coco e passar em cima da dor, no meu pescoço, no meu ombro, para relaxar essas partes musculares que também estão doendo, né? Então, a gente consegue trabalhar muito bem com todos os óleos. O cedro, eu digo para vocês que ele é um dos meus prediletos. Ah, né, o peppermint eu amo lemongrass para me fazer dormir, o Wild Orange também amo, mas o cedro, ele trabalha com uma química específica do nosso cérebro, que é o GABA, que eu tinha explicado para vocês. Ele ativa o relaxamento. Esse é um óleo que é utilizado para crianças autistas e crianças com TDAH. Então, elas não conseguem por si só trabalhar as emoções e essa hiperatividade que elas têm. E o cedro consegue liberar essa química no cérebro que elas não produzem e automaticamente, para nós que não temos, talvez, o autismo ou o TDAH, ele vai fazer a liberação extra para que você possa relaxar na parte da noite, para ver como ele é um óleo tão importante, né, e um óleo tão especial. O lemongrass, esse é o que me faz dormir. Ele é analgésico, né? Ele é anti-inflamatório, ele é um tônico, ele revitaliza ao mesmo tempo que ele te faz dormir, ele também ajuda o teu corpo no processo de você acordar bem, né? Porque
pelo fato de ser um anti-inflamatório, ele vai fazer o teu corpo acordar melhor, né, de liberação de toxinas também do nosso corpo. O bergamota, justamente porque ele é um óleo para depressão, ansiedade. Uma vez me falaram assim: "Ah, mas o peppermint, o bergamota, o wild orange, óleos cítricos não me fariam ficar acordada à noite?". Talvez uma pessoa que não tenha uma vida tão estressada, que não tenha muita ansiedade, ela vai inalar o lavanda, como muitas pessoas que eu já indiquei, vai inalar a lavanda e vai dormir super bem. Mas uma pessoa que tem um estresse lá no topo, às vezes é um óleo cítrico ou até um peppermint que vai ajudar ela a relaxar, para ela conseguir dormir bem, né. E talvez para aquela pessoa que não tenha tanto estresse, ela vai inalar o peppermint e ela vai ficar acordada, porque ele vai dar energia. Ah, mas e a pessoa que é estressada de manhã, se ela inalar o peppermint, ela vai relaxar? Ela vai relaxar, porém também ele vai ter o efeito, porque aí não está mais escuro, você está diante de luz e ele vai saber que o efeito dele precisa mudar, porque o corpo é inteligente e o óleo, ele é muito inteligente também com as nossas células. A camomila romana, um óleo que dá para se usar muito topicamente para relaxar o corpo, principalmente em crianças com cólica, junto com lavanda, e nos adultos também, usar na parte do pé, na parte do pescoço, aquele cheirinho gostoso, até mesmo para fazer a ingestão dele, para acalmar o corpo por dentro, por inalação, ele vai ter os efeitos dele também, tá? Por que que eu coloquei o Deep Blue? Às vezes você está relaxado, você não está ansioso, mas você tá com um torcicolo, você tá com uma dor no corpo, durante o dia aquela dor muscular, e isso vai te atrapalhar a dormir à noite. Então talvez o que você precise é passar um Deep Blue nas regiões que tá mais irritado, que tá mais cansado, e aí o teu corpo vai ter uma resposta positiva e você vai conseguir dormir bem. Para vocês verem que o sono não tá ligado só com aquilo que vocês vão inalar ou ingerir para te fazer dormir, é no geral. O Deep Blue ele é só um óleo tópico, porém ele vai te ajudar com as dores musculares. Agora essa parte aqui, a maioria dos óleos trabalham muito com a questão hormonal. Pessoas que estão em baixa de testosterona ou as mulheres, né, com progesterona baixa, ela vai atrapalhar o sono também quando o hormônio está desregulado. Então a gente tem o Claricalme, que ele é muito completo, ele tem lavanda, salve-esclareia, camomila romana, ylang-ylang, cedro. Vocês viram que é praticamente todos os óleos que eu falei tá aqui, né? Erva doce, semente de cenoura, palma rosa, o gerânio, isso vai trabalhar com a parte hormonal. O Whisper, né, principalmente ali, também os homens com a parte de testosterona, mas as mulheres também podem usar. Ele vai ajudar com essa parte hormonal também. O gerânio, que é o óleo do amor próprio, que também é de liberação hormonal das mulheres. A parte da tireoide também que está desregulada. Para quem é diabético, tomar umas 2 gotinhas todos os dias para regular a taxa de açúcar. E aí o corpo, durante a noite, quando a gente vai dormir, faz uma produção muito maior desse óleo para poder ajudar na liberação do açúcar do nosso organismo que está em excesso, né? Então, ele vai ajudar nessa parte também, não só hormonal. O ylang-ylang, muitas vezes o que pode estar atrapalhando o sono também é a falta do líbido, né. Então a gente pode ativar através de uma forma afrodisíaca a impotência e frigidez através do ylang-ylang. E ele também ajuda com os efeitos de depressão, de estresse. Assim como outros óleos também, que o Whisper, que é uma mistura que tem o ylang-ylang, e o Claricalme também tem o ylang-ylang, né. É tudo por uma questão de gosto ou de se adaptar a determinado óleo. O brief, né, o que atrapalha uma boa noite de sono também é você não conseguir respirar, você ficar com os efeitos de uma gripe, de uma tosse, uma garganta que está irritada e você pode passar topicamente no pescoço, no peito, nas costas, colocar no teu difusor para que isso entre também no pulmão e faça o efeito, né, para te ajudar a ter uma boa noite de sono. Para pessoas que têm, essa questão de roncar durante a noite, o brief ele é muito bom. Então, pode nem ser algum problema respiratório, justamente para ajudar com os roncos, ele vai ajudar também.
E fora que ele vai ajudar na proteção do nosso pulmão também, porque quando a gente respira bem, a gente dorme bem também. Um guarde pela proteção do nosso corpo, como eu já tinha falado para as crianças, nós adultos também precisamos de uma boa energia no nosso corpo e imunidade para que você possa ficar bem. Agora o Zengeste, né? Ah, mas o que que o Zengeste tem a ver com eu dormir bem? Se teu intestino não estiver bem, você não vai dormir bem, tá? O Zengeste, ele ajuda com tantas coisas como náusea, cólica, diarreia, gastrite, para pessoas que têm doença de Crohn, a própria doença celíaca, intestino irritado. Para quem tem essas infecções alimentares de frequência, a gente sabe que isso incomoda muito dormir. Muito, porque quando eu estava na minha maior crise da minha doença celíaca, isso me atrapalhou muito nas minhas noites de sono. E hoje em dia, tomando Zengeste, a minha qualidade de sono, por conta de não ter esses problemas estomacais, me ajudaram muito, né? Fora que eu acho que vocês estão cansados de ver eu colocar essa tela, mas eu sempre vou colocar. O intestino mal cuidado, ele vai dar depressão, endometriose, hipertensão, diabetes, câncer, doença de Parkinson, doença autoimune. E dentro desse intestino é produzido muita coisa importante durante a noite, tá? Tripofano, que é sintetizado, que ajuda o nosso cérebro a produzir serotonina, que é um transmissor de prazer, de sensação de você estar bem. A parte da imunidade do teu corpo, 70% é produzido no teu intestino. Então você precisa cuidar dele para que você também consiga durante a noite relaxar, para que você não sinta dores nessa região e não mande toxinas para o teu cérebro, por mais que ele seja lavado, se você não limpa o teu intestino, isso vai para o corpo inteiro. Peppermint, eu já comentei com vocês que pode ser uma forma de alívio, não só por inalação, para quem está, né, sob muita pressão e estresse, mas passar o peppermint, eu não tenho Deep Blue, eu não tenho Balance, eu vou diluir o meu peppermint e vou colocar no pescoço, no meu ombro, para relaxar, nas minhas pernas, para minha perna relaxar também durante a noite, tá? O limão, às vezes para limpar esse ambiente, eu tomar um limão para poder ajudar com as vitaminas que meu corpo necessita para dormir bem. O tangerina também, ele é um anti-inflamatório, um antidepressivo para ansiedade. E claro, não podia faltar o Wild Orange, né? Ele transforma a gente de monstrão para uma pessoa tranquila e que fica bem. Acho que vocês não esperavam que eu ia colocar isso. Porém, se as nossas vitaminas estão em baixa, se o ômega no nosso corpo, que nem tem o B12, entre todos os B que a gente pode encontrar das vitaminas, isso também vai influenciar no nosso corpo, tá? Você pode ser a pessoa mais, tipo, eu vou comer bem, tudo, mas se tiver algumas vitaminas que estão em baixa, isso vai atrapalhar. A gente tem um ex-ômega, né, que ele tem todas as proporções que precisa dentro de um ômega, né? A gente tem o VM Complex, que ele é extremamente completo. Vitamina A, C, E, B6, entre tantas outras que são mais de 22 vitaminas. E o que eu acho mais interessante é que essa vitamina da doTERRA, ela é quelatada, ou seja, quando a gente ingere a vitamina da doTERRA, vocês conseguem até 90 a 95% de aproveitamento dela. Essas vitaminas normais que a gente compra em farmácia, a gente ingere as vitaminas e ela fica de 30 a 40%. O resto sai na urina ou nas fezes. Então você realmente paga por aquilo que vai ficar no teu organismo, né? E sabendo que essas vitaminas vão trabalhar a favor do teu corpo também. E é isso, né? Eu acho que se vocês seguirem todos esses cuidados, vocês vão conseguir ter uma ótima noite de sono, vão aproveitar realmente e dormir com qualidade, utilizando os óleos essenciais. E eu acho que o que eu mais gostaria que vocês aprendessem, não coloquem na mente de vocês que só, por exemplo, a pessoa falar, eu não consigo dormir. Não é só lavanda, não é só lemongrass, não é só copaíba.
Vocês precisam aprender a enxergar como um todo o que está acontecendo com essa pessoa. Será que é falta de vitamina? Será que é o intestino que não está legal? Não estou falando para vocês não indicarem a lavanda, o frankincense, o copaíba. Isso é um complemento. Isso vai ajudar no processo da pessoa de saúde, né? O nosso corpo ele é perfeito. A gente precisa cuidar num todo para que ele funcione. Se alguma coisa deixa de funcionar, a gente já não obtém o que a gente espera de uma boa noite de sono. É isso. Deixa eu ver se tem perguntas. Quem quiser abrir o para falar também, por favor, podem abrir. Já vou ver o chat também aqui. Não fiquem com vergonha. Falem. Sim, vai ficar gravada. Então, aqui, ó, lavanda para mim não adiantou nada para o bruxismo. Quando lavanda não adianta, você precisa recorrer, por exemplo, para um Deep Blue. O Deep Blue, ele consegue trabalhar de uma forma muito intensa com a parte muscular. Um exemplo, a minha filha, eu peguei a fase de dor do crescimento de uma criança. Eles conseguem crescer até 1 centímetro por noite. Isso é muita dor. É como se vocês torcessem o pé de vocês e vocês sentirem aquela dor latente, é a dor que a criança sente. E só o Deep Blue consegue resolver a dor. É questão de 10, 15 minutos, ela já está sem dor. Então, para quem tem bruxismo, passa nessa região, né? Tanto o creme como ele diluidinho, passa nessa região, porque vai ajudar sim. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhuma pergunta a mais. Ninguém quer falar nada? Deixa eu ver aqui. Os óleos essenciais para crescimento, para todos os dias, ou só quando tiver a dor? Então, a criança não vai ter dor todos os dias. A dor do crescimento, às vezes a gente nota que eles começam a dar aqueles chutinhos na cama e começa, sabe, dar aquele chorinho. Quando você vê essa situação, você já passa o Deep Blue. Pode passar todos os dias, se vocês tiverem aquele de conforto do Kit Kids, pode. Pode passar todos os dias se você quiser. Aqui, quando eu vejo que é um dia mais cansativo dela, de brincadeira, ou quando é um dia que ela já está reclamando um pouco de dor, eu já passo logo depois do banho e ela vai dormir e não precisa entrar nessa crise de dor, né? Então tá, meninas. Ninguém tem mais pergunta. Gratidão por todas vocês estarem aqui. A gente está com uma sala de 27 pessoas. Eu fico muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Espero que vocês levem esse conhecimento para a vida de vocês, para ajudar pessoas, porque é o meu intuito, né? Quanto mais a gente ensina, mais pessoas vão usufruir dos óleos essenciais e ter uma coisa que é dormir. Dormir é muito importante para o nosso corpo, tá bom? Boa noite.